Bom dia! Muito bom! Sejam bem-vindos a mais uma aulinha da Alicerce TV. E para quem não nos conhece, está assistindo pela primeira vez, o meu nome é Milena. E o meu nome é Patrícia. Galera, aqui a gente está começando mais uma aulinha da turma do G1 e a nossa aula de hoje vai ser de descoberta! A gente vai aprender sobre a história da arte, gente. Vocês vão ver que a história da arte é uma coisa cheia de aventuras, cheia de coisa que aconteceu. Muitas mudanças, muitas reviravoltas. Parece até uma novela, gente, se a gente parar para pensar. E para a nossa aulinha de hoje, a gente vai precisar de alguns materiais. Quais são eles? Lápis de escrever, borracha, apontador, caderno ou uma folha de papel e muita curiosidade. Então, vamos conferir se o material está todo aí. Se não estiver, vamos correr para pegar bem rapidinho, para a gente não perder nem um minutinho dessa aula tão especial. E para a gente começar, pessoal, eu mesma estou muito animada, mas agora, fazer o nosso Mindfulness, que é a nossa prática diária, né? Que é aquela musculaçãozinha que a gente faz com o nosso cérebro. Então, meus amores, a gente vai sentar bem retinhos na nossa cadeira, no sofá, onde quer que a gente esteja, parar de escrever ou fazer outras coisas que a gente esteja fazendo e vamos fechar os nossos olhinhos. Com os olhinhos fechados, a gente agora vai imaginar que na nossa frente tem duas coisas. Vai ter uma vela acesa. Conseguem ver o fogo? E vai ter uma flor. Pode ser a flor que você quiser. Pode ser uma rosa, pode ser uma margarida, mas é uma flor muito linda e muito cheirosa. E agora, a gente vai, primeiro de tudo, cheirar essa florzinha. Vamos puxar o ar pelo nariz, cheirando a nossa flor. E agora vamos assoprar pela boca, apagando a velinha que está na nossa frente. Tem que apagar a velinha, senão assoprar todo o ar do seu pulmão, ela não vai apagar. Então, vamos fazer isso algumas vezes. Puxa o ar pelo nariz, cheirando a flor. E assoprando a velinha. Cheirando a flor. E assoprando a velinha. Cheirando a flor. Que cheirinho gostoso. Assoprando a velinha. Mais uma vez, dá um cheirinho na flor. E assopra a velinha. Dá um cheirinho na flor. Assopra a velinha. Última vez, sente o cheirinho da flor. E assopra a velinha. Até a chama apagar. Sopra muito. Podemos abrir os nossos olhinhos. E na última aula, vocês se lembram da aula da tia Patrícia? Em que a tia Patrícia falou sobre o que é arte. O que é essa palavrinha que significa tantas coisas diferentes. E para continuar essa matéria, hoje a gente vai falar sobre a história da arte, que é uma história super especial e que eu tenho certeza que vai inspirar todo mundo. Bom dia, pessoal! Olá, pessoal! Para continuar nosso papo sobre artes, hoje estamos no Instituto Inhotim, em Minas Gerais. Simplesmente o maior museu a céu aberto do mundo. Gente, começamos já com um fato curioso, né? Vocês sabiam que o maior museu a céu aberto, ou seja, que não tem um teto, né? Que fica ao ar livre, o maior museu ao ar livre do mundo está aqui no Brasil, em Minas Gerais. E ele é também um dos maiores museus de arte contemporânea do mundo. Aqui no Brasil, a gente tem muitos exemplos de artes especiais, de lugares muito especiais.
A Aro está dizendo para a gente, vocês sabiam que a história da arte é também a história dos seres humanos? Olha que coisa, a história da arte é também a história dos seres humanos, não é só a história da arte, é a nossa história. Por quê? Porque em cada período a arte expressou como aquelas pessoas se viam e viam o mundo ao seu redor. Então, a arte sempre foi uma forma da gente expressar a nossa vida, da gente contar como que a gente vive, como que a gente se vê, o que a gente acha do mundo, como que a gente está se sentindo. A arte sempre foi assim. Então, em cada períodozinho, a arte estava expressando como que aquelas pessoas estavam se sentindo. E a arte também virou um registro para a gente desses períodos. E aí, hoje, nós faremos uma viagem do tempo através da história e conheceremos algumas expressões artísticas de cada período. Vamos passar por muitos períodos diferentes na história e vamos ver que arte eles estavam fazendo em cada época. Vamos observar com atenção e responder o que essas artes nos contam sobre esse tempo e essas pessoas. A gente já viu que a história da arte é a história dos seres humanos. Por quê? Os humanos sempre mostraram como eles estavam vivendo, o que eles achavam, o que eles sentiam, através da arte. Então, a gente vai passar por esses períodos no tempo, na história, vamos ver que artes eles estavam produzindo, vamos pensar com atenção e tentar responder que essas artes estão contando sobre essas pessoas? Como que era a vida delas? O que elas deviam estar sentindo nesse período? Olhando a arte, a gente consegue pensar tudo isso. Então, vamos lá começar a nossa viagem do tempo? Quem está animado para a gente começar a nossa viagem do tempo? Oh, tá todo mundo meio cansadinho, assim. Muito bom. Eu tô animada também. Vamos lá. Primeiro ponto da viagem do tempo. Senhoras e senhores, nossa primeira parada agora é na pré-história. Pré-história, inclusive, é um termo, né, que algumas pessoas acham legal, outras não acham, porque ficam assim, quando que começou a história? Teve uma coisa antes da história, que a gente chama de pré-história? Mas isso é discussão para outra ocasião. Então, gente, no que a gente chama de pré-história, que começou há mais ou menos uns 40 mil anos atrás, até 6.000 anos antes de Cristo, que é, enfim, como a gente marca o nosso calendário, ou seja, até 8.000 anos atrás, já existiam seres humanos. Eles não eram como a gente, no sentido de, enfim, não pensavam como a gente, não tinham costumes como a gente, não viviam como a gente. Vocês conseguem imaginar os seres humanos que viviam há 10.000 anos atrás, 8.000 anos atrás? Muita coisa era diferente, muita coisa. E aí, eles faziam tintas com, enfim, coisas naturais, ou sangue, por exemplo, de animais, né? E pintavam, faziam as artes nas paredes, que ficou chamada de arte rupestre. Então, vamos olhar com atenção, gente. Tudo isso aqui está em paredes de cavernas. Ó, aqui nessa primeira imagem, temos vários animais, temos as mãozinhas, né? Círculos aqui embaixo. Próxima parada, qual será? Civilizações antigas, Mesopotâmia, Egito Antigo e Pérsia. Essas civilizações antigas, pessoal, ficam mais ou menos lá onde fica o Oriente Médio hoje. O Egito Antigo fica bem, enfim, na área que a gente conhece como Egito. E os outros lugares, Mesopotâmia, Pérsia, fica naquela região mais ou menos onde é o Irã, o Iraque, enfim, mais ou menos pelo Oriente Médio e pegando na África. Tomás, inclusive, pode ler para a gente esse balãozinho, por favor? Qual? O de cima? O de baixo, que está escrito, você sabia? Isso. Você sabia que o papel surgiu no Egito Antigo há cerca de 4.000 anos atrás? Os egípcios usavam uma planta às margens do rio Nilo, o papiro, para produzir uma superfície resistente onde podiam escrever. Muito bom, Tomás. Leitura perfeita. Obrigada, meu amor. Gente, olha que coisa interessante. O Egito Antigo, há milhares de anos atrás, já era tão tecnológico também, tão avançado, tantas coisas,
que eles desenvolveram o papiro, que é meio que, como eu falei, como se fosse o avô do papel, né? A primeira coisa assim, que existiu que começou a ser usada como papel. E eles faziam isso a partir de uma planta. Eles pegavam aquela planta, eles faziam uma fibrazinha bem fininha, né? Para fazer como se fosse meio que um tecido. Era um papel grosso, assim, era resistente, podia dobrar, né? E aí eles podiam escrever. Aqui do lado eu trouxe um exemplo para a gente ver. Aqui um papiro. É como se fosse um tecido mesmo, mas ele é bem sequinho, ele é bem resistente. E olha só, quantas coisas eles conseguiam fazer. Desenhos, pinturas, escreviam várias coisas na língua deles, que eram os hieróglifos. Hieróglifos, enfim, várias coisas também que eram representadas aqui. Ó, aqui eram os filhos do faraó, a mãe ou uma pessoa que estivesse cuidando. Olha quantas coisas legais, né? Enfim, o papel de que vem de hoje começou a surgir desse lugar. Agora, gente, próxima parada da nossa aventura pela história, gente. Chegamos agora nas civilizações antigas, Grécia e Império Romano. A gente tinha esses dois lugares que, enfim, influenciaram muita coisa na nossa história, influenciam até hoje, e nas artes não foi diferente. Aqui a gente tem uma arte representando como que eram os templos de lá, essas colunas compridas, altas, para ficar uma coisa, assim, várias artes representando batalhas, representando momentos importantes, né? Olha só como é que as artes são diferentes. Se antes, olha só como é que eles representavam as pessoas. Aí, na Grécia e no Império Romano, as pessoas já estão sendo representadas de outra forma, né? A arte já está sendo de outra forma, está tentando fazer uma coisa bem real, digamos assim, que você olha, parece que aquela pessoa está viva de verdade, né? Nessas esculturas de mármore, como a gente tem aqui um anjo, né? A gente tem aqui um imperador, né? O imperador Júlio, que foi um imperador romano muito conhecido. Aqui a gente tem, enfim, outras artes, né, representando deusas e deuses romanos, que eles acreditavam em vários deuses, tanto na Grécia como no Império Romano, praticamente um deus para cada coisa. Como o Pedro bem falou, aqui é o Coliseu de Roma, aconteciam apresentações, aconteciam competições, né, com animais, com pessoas, muitas coisas aconteciam ali e a população ia para ver. E aqui embaixo a gente tem, né, um anfiteatro, que era como se fosse o antepassado do teatro, gente. Olha só quantos lugares aqui que as pessoas sentavam. As cidades, elas se reuniam aqui e aqui no meio aconteciam apresentações. Mas isso aí a gente vai ver no próximo slide. Agora, Aninha, pode falar, meu amor? Então, essas estruturas eu já ouvi falar já. O que você ouviu? É porque eu já vi lá no YouTube um monte de pessoas se fingindo, na Globo também. E depois, eu acho que também eu já vi uma de perto, que eu já pesquisei lá no Google. Entendi. E o que você acha delas? Acho legal. Bem legais, né? A gente vê, então, aqui a arte sendo usada como espaços para as pessoas da cidade estarem, conviverem, visitarem, os templos que fica um monte de gente em volta, o Coliseu que um monte de gente vai, o anfiteatro que um monte de gente vai, né? E também aquela lá, assim, então, já me deu medo, já. A pessoa tá quase caindo. Mas não precisam ficar com medo, não. Você e o Pedro ficaram com medo. Mas a pessoa pode estar só se espreguiçando. Eu não fiquei com medo, eu achei feio. O bicho Entendi. Medo não, né, Pedro? Achou feio. feio. Professora, eu posso ir no banheiro? Pode sim, O bicho Heitor. é feio, né? O bicho é feio. Tomás, pode falar agora, meu amor. Eu só ia falar que tinha antes, ainda quando a gente estava no Egito, eu perguntei o nome lá do faraó só por causa disso. Lá errado. Nossa, que lindo, Tomás, que você já desenhou. Gente, Tomás já fez um desenho inspirado, então, nas artes. Depois mostrar para minha mãe para ela ver. O Que que a gente lindo. pode fazer. Mostra que ela vai amar, Tomás. Eu amei já. Tomás já fez uma arte inspirada
na arte do Egito Antigo, gente. Eu acho que agora eu tô fazendo aquele. Eu acho que eu agora. Sabe o terceiro que tá na primeira fileira ali? O último ali? Mas esse na aqui. primeira. Isso. Eu acho que era o Coliseu, eu acho que é. Coliseu. Então, eu tava desenhando ali também. Que legal, depois mostra pra gente, Tomás, que eu quero ver. Galera, então, enfim. Ih, eu te mutei sem querer, Tomás. Liga aí de novo, por favor. Não, tudo bem. Não vou falar mais nada, não. Fica bom. Não, fala! Foi sem querer, Tomás. Eu fui apertar no botãozinho. Pode falar, meu amorzinho. Só iria falar que eu iria desenhar todos, né? Eu iria escolher um e iria desenhar todos. Vamos fazendo isso, cada então. lugar. De cada lugar. De cada período, então, cada parada nossa da história faz uma artezinha. Então, gente, e isso aqui que a gente está vendo influenciou muito as artes que iam vir depois. Muita gente depois começou a fazer umas artes pensando assim, ai, vamos voltar para o período clássico, vamos fazer artes mais parecidas com o período clássico, arte clássica. E sempre que essa palavrinha clássico surgia na arte, eles estavam se referindo a essa época, à Grécia e ao Império Romano. Então, eles tentavam fazer artes meio parecidas com essas artes que se faziam nessa época, porque eles consideravam superior, consideravam especial, né? Então, o Cauã pode falar, depois a gente vai seguir para a próxima parada. A gente pode pintar, tipo, desenhar alguma coisa? Aham. Na segunda parte da aula, a gente vai ter uma tarefinha que vai ser exatamente fazer uma arte, Cauã. Legal. Então, vamos prestando atenção nos estilos, hein? Para a gente lembrar na hora de fazer a atividade. E olha só que legal, eu só fiz o cabeçalho. Eu só fiz o cabeçalho. A gente vai fazer mais coisas nesse caderno. Fica tranquilo, Cauã. Galera, agora, próxima parada. O intervalo tá um pouco longe? Não, a gente vai fazer uma próxima parada e aí vamos entrar no intervalo, tá bom? O que é a próxima parada? Porque a gente vai agora viajar mais no tempo. Vocês vão entrar comigo, estou apertando as minhas teclas especiais aqui para teletransportar todo mundo. Peraí, tá dando interferência agora na minha máquina do tempo. Você gosta de um pouquinho que eu tenho as ferramentas certas? Tô brincando, gente. Amor, Pedrinho, Pedrinho, você pode ler pra gente esse balãozinho que tá escrito aqui, por favor? Você sabia? Bom. Foi na Grécia Antiga que o teatro, como conhecemos, surgiu e se tornou popular. Ele era muito comum em festas religiosas, principalmente para Dionísio, considerada o deus das festas, da alegria e do teatro, e faziam parte da vida das pessoas. Perfeitamente, Pedrinho, perfeita leitura. Antes de eu te chamar para falar, Cauã, vou só falar bem rapidinho sobre isso. Gente, foi na Grécia Antiga que o teatro surgiu. O teatro, como hoje, que é o avô do teatro que a gente conhece hoje, o teatro surgiu na Grécia Antiga, foi uma forma de arte que eles criaram, né? E esse deus deles, o Dionísio, que era um dos deuses, ele era o deus das festas, da alegria, do teatro, né? E aí, eles faziam muitas festas religiosas para os deuses deles. E aí, nas festas para o deus Dionísio, eles criaram o teatro e começou a ser uma coisa muito comum. E o teatro não era uma coisa só para gente rica. Tipo, só quem tem dinheiro vai no teatro. Era uma coisa na vida de todas as pessoas daquela sociedade. Todo mundo, sejam pobres, sejam ricos, participavam das festas, iam no teatro. Aí as apresentações teatrais mostravam situações sobre a vida das pessoas, sobre os deuses. Eram várias situações.
E aí aqui a gente tem um exemplo. Se aqui na parte de trás a gente viu aqui o anfiteatro, né? Que aqui nesse círculo do meio rolavam as peças e as pessoas se sentavam assim, como se fosse quase um estádio, né, gente? Olha que enorme, né? E a céu aberto, e as pessoas se sentavam lá e assistiam. Aqui a gente tem uma arte representando isso, né? Aqui no centro, o teatro acontecendo e as pessoas sentadas em volta, o povo sentado em volta assistindo. Muito legal, né? Pode falar, Cauã. A gente vai viajar no tempo até a gente ficar no futuro, é? Será que a gente vai chegar até o futuro? Eu quero ver o futuro, eu quero. Eu quero uma Vamos foto ver. bem bonita Vou lá do trazer futuro. uma bola de cristal para a gente ver o futuro. Cauã, tô brincando. Vamos ver até onde essa viagem no tempo vai levar a gente, pessoal. Agora a gente vai ver mais... Peraí, gente, que um monte de coisa abriu aqui agora. Nesse momento, gente, a gente vai ver a nossa última parada antes de irmos para o intervalo. Não que nossa viagem tenha acabado, a gente só vai fazer uma pausa para o lanchinho. O nosso ônibus de viagem do tempo vai parar para a gente fazer um lanchinho depois e a gente vai continuar a nossa viagem. Agora, pessoal, a gente chegou no período medieval. Se hoje a gente está em 2022, o período medieval era mais ou menos assim, dos anos 500 até os anos 1400. Lembrando que hoje a gente está em 2022. Então, falando só para a gente se situar mais ou menos que época que era essa. E aí, no período medieval, a gente teve vários tipos de artes diferentes. Eu trouxe para a gente 3 exemplos. A arte gótica, o renascimento e o estilo barroco. Aqui, gente, da arte gótica, eu trouxe para a gente ver essa igreja, ó. Essa igreja aqui é uma igreja feita no estilo gótico. Então, a gente está vendo a arquitetura, que é o quê? A construção, que é uma forma de arte também, né? Então, olha só, nessa cor, muitos detalhes, essas torres compridas, pontudas, bem diferentes da arquitetura de outros lugares, né? A arte gótica era muito ligada à religião católica, né, gente? Então, a gente vê a arte gótica principalmente nas igrejas, que seguiam muito esse estilo, como a Catedral de Notre Dame, né? Não sei se vocês viram, mas é um exemplo muito conhecido, que é uma igreja bem parecida com essa aqui. Aqui, olha, essas pinturas. A maioria das pinturas da arte gótica são pinturas católicas, né? Representando Jesus, representando os discípulos, representando a Maria, mãe de Jesus, né? Representando Jesus criancinha. E eram bem nesse estilo aqui que a gente está vendo. Sempre pinturas bem religiosas. E uma das coisas que eu mais gosto da arte gótica, gente, são os vitrais. O que é vitral? É uma forma de arte, que é o quê? São vidros coloridos que a gente faz janelas ou tetos de... Só um segundinho, Pedrinho. Levanta sua mãozinha que eu já te chamo para falar. A gente faz janelas ou tetos, né, de vidro colorido, representando imagens ali no vidro. Porque aí passava a luz naquele vidro colorido, assim, na igreja, ou no teto da igreja, e fazia aquela luz colorida imensa. As pessoas achavam aquilo quase mágico, de tão especial. Fazia elas se sentirem num lugar muito espiritual, muito mágico, né, gente? Então, era uma forma de arte também, esses vitrais, muito lindos. Falando só sobre o Renascimento, né, e o estilo barroco, aí já vou abrir para todo mundo falar, a gente fazer a nossa rodinha de conversa. Aqui a gente tem a Mona Lisa, que a gente viu na aula passada com o Tia Paty, e ela é uma pintura da época do Renascimento, que foi uma época em que vários artistas começaram a querer mudar o mundo das artes, né, e fazer artes muito parecidas com a realidade. Então, quanto mais parecido eles conseguirem fazer com a realidade... Só um segundinho, Heitor, levanta sua mãozinha. Quanto mais parecido elas conseguissem fazer com a realidade, melhor. Então, a gente viu a Mona Lisa, que é super parecida, quase com uma fotografia, né? A gente está vendo aqui, gente, esse busto que é a mulher de véu. Vocês acreditam que isso aqui é uma escultura? Eu trouxe isso aqui porque eu acho que é um dos exemplos mais incríveis, pessoal. Isso aqui é mármore, gente. Uma pessoa pegou um bloco de mármore, que é um negócio muito duro, foi esculpindo, esculpindo, esculpindo e conseguiu fazer isso aqui. Olha esse véu. Esse véu parece que é um pano realmente que está no rosto da mulher, mas isso foi esculpido, gente, é uma escultura.
Olha a habilidade, né? E por quê? Eles estavam tentando imitar o real, fazer coisas o mais próximo possível do real. E o estilo barroco também é um estilo muito ligado à Igreja Católica. Então, a gente tem, né, esses interiores de igrejas com muita riqueza, tentando representar o quê? O céu, o paraíso. Queria que as pessoas entrassem na igreja e elas se sentissem no paraíso já. Então, muito ouro, né? Muitos detalhes, muitas coisas assim para as pessoas ficarem chocadas, né? A gente tem esse estilinho de igreja, que é um estilo que a gente tem muito aqui no Brasil. Muita cidade pequena tem igrejinhas bem parecidas com isso, com essas aqui, e não é à toa. Por quê? Na época que começaram essas construções aqui no Brasil, era esse estilo que estava muito em alta, né? Então, fizeram muitas igrejas no Brasil, principalmente em cidades pequenas, que tem esse estilo. Agora vamos para a nossa rodinha de conversa. Vou começar com a Letícia, depois a Ana, Pedrinho. E quem quiser comentar, levanta a mãozinha que a gente vai ouvir todo mundo. Letícia, pode falar? Aqui tem a Vitória Hesse. Vitória Régia. Aqui no vidro? Não. A Mona Lisa, não, a Mona Lisa. Ah, tá. Mona Lisa, é verdade. O que você achou dessas artes, Letícia? Das artes desse período? É porque tem um pano em cima daquela menina. Quiseram representar ela com um véu em cima. Por um estilo. Mas você acredita, Letícia, que isso aqui esse véu é uma escultura? Foi esculpido numa pedra? Isso aqui é uma pedra esculpida. Não é um véu de verdade. Então, ela vai se casar. Talvez ela vá se casar. Ou talvez seja um estilo da época. Será que algumas mulheres andavam com o rosto coberto com véu? Talvez. Ela é sonâmbula. Por que ela é sonâmbula? Ela tá com o olho fechado. Ah, entendi. Talvez tenha sido só para a arte desse momento. Dormir. Quer fazer mais algum comentário sobre as artes daqui, Letícia? Eu sim. Por que Peraí, tem calma. mais Quando eu só igreja? não ver, eu já te chamo. Quer, Letícia? Por que tem mais igreja? Porque para representar o estilo dessa época. O estilo dessa época era muito ligado às igrejas. Então, a maioria das artes eram feitas, enfim, no formato da igreja, no interior da igreja. Todas as grandes cidades fazem uma coisa parecida com que os artistas dessa época, há o quê? 700 a 600 anos atrás, estavam fazendo. Muito legal, né, Letícia? Galera, agora a gente vai para o nosso intervalo. Então, vocês estão preparados? Estamos de volta. Agora vamos continuar com a nossa viagem pelo tempo, pelo mundo das artes. E a nossa próxima parada agora... Me avisem aí quando aparecer. Ainda não foi, não. Foi. Tá. Gente, agora estamos na América e na África antes da colonização europeia. Por quê? Quando foi mais ou menos 1400 e pouco, 1500, né? Pessoas de vários países europeus, como a França, a Inglaterra, Portugal, saíram por aí com seus barcos tentando encontrar novos territórios, né? Que eles depois se acharam donos desses territórios, desses lugares. Porém, já tinham várias sociedades aqui morando, fazendo arte, vivendo, fazendo 1 milhão de coisas, como era o caso do Brasil. Antes dos portugueses chegarem aqui, a gente já tinha muitas sociedades e povos. Isso, enfim, em toda a América Latina, que são países como a Argentina, né, Peru, Colômbia, vários lugares, México. E na África, a mesma coisa. A gente já tinha várias sociedades produzindo essas artes. Então, eu trouxe para a gente alguns exemplos. Olha só, se no Egito a gente tinha pirâmides pontudas, né, no meio do deserto, aqui a gente tem pirâmides de pedras construídas por povos, né, da América antes da colonização. Que são povos, por exemplo, que a gente conhece como incas, maias, astecas, que são alguns deles, mas não são todos, porque tinham muitos. Então, olha só,
pirâmides, né, cheias de segredos, cheias de coisas dentro, com escadarias imensas. Eles faziam muitas esculturas em pedras, como nessa roda aqui. Isso aqui, gente, é um calendário, vocês acreditam? Eles tinham toda uma forma de contar o tempo, que é diferente da nossa forma, né? E é isso aqui, a gente tem um calendário. Tinha muitas coisas de ouro também, eles faziam muitas esculturas de ouro, máscaras de ouro, de prata, né? Aqui a gente tem um exemplo de uma máscara aqui também. E a gente vê que eles gostavam de usar muitos acessórios. Homens e mulheres usavam brincos de ouro, colares, chapéus com penas, com várias coisas. Então, eles já usavam acessórios muito legais que tinham representações para eles, que não eram nem só... Muitos eram por estética também, porque era bonito, mas tinha outros significados também. Por exemplo, mostrar quem a pessoa era naquela sociedade. É um líder religioso? É um chefe? É um guerreiro? É o quê? Né? Às vezes, símbolos religiosos, tinha várias funções. E aqui a gente tem um modelo de uma máscara africana, né? De alguma sociedade da África, das várias que existiam lá. A gente tem esculturas que eram esculpidas na madeira, que é uma coisa que em vários lugares se faziam essas esculturas. E olha só, como cada lugar vai retratar as pessoas desse lugar também. A gente vê que as pessoas retratadas nas imagens, na Europa, na América e na África, essas pessoas são diferentes. Os traços delas são diferentes. Os olhos, as bocas, o nariz, o cabelo, a pele, tudo é diferente. Porque cada arte vai estar representando as pessoas que vivem naquele lugar, naquele tempo. Isso aqui, gente, é uma coisa incrível. São igrejas na Etiópia que existem há muitos e muitos séculos. Essas igrejas, elas foram construídas na terra. Gente, imagina, ó, isso aqui, nessa fotinha aqui, que a gente está vendo só como se fosse esse sinalzinho de mais. Galera, vocês têm noção que eles praticamente cavaram um buraco na terra e aí dentro da terra eles construíram essa igreja? Olha só, aqui é a vista de cima. A igreja de cima, dentro desse buraco gigante, a gente só vê isso aqui. Aí, quando a gente olha aqui embaixo, dentro desse buraco, olha só como é que isso foi construído. Uma construção totalmente dentro da terra. Muito legal. Isso aqui fica na Etiópia, que hoje é um país lá da África. Então, gente, Letícia levantou a mãozinha. Pode comentar, meu amor? Professora, qual é o nome desse primeiro? Desse primeiro? É uma pirâmide que a tia não está lembrada do nome dela agora. Você lembra do nome dessa pirâmide, tia Paty? Meu amor? Não, mas eu sei que é no Peru. Muito. É no Peru. Eu esqueci o nome dela agora. Eu vou trazer para você depois. Pedro, levanta sua mãozinha que eu já te chamo. Fala, Letícia. É que eu tenho um livro que tem igualzinhas. Pedro, levanta sua mãozinha que eu já te chamo, tá bom, meu amor? Que agora a Letícia está Por falando. outra coisa, eu acho que eu sei. É porque... Professora, Diga, Letícia. é que eu tenho... Eu quero falar sobre você tá travando demais. Eu tenho um livro que tem uma figura igualzinha, só que é de outra cor. Ah, entendi. Depois mostra pra gente esse livro também. Vai ver, tá representando a mesma coisa. Muito legal, Letícia. Muito legal. Pedrinho, pode falar. Professora, eu assisto muito vídeo de Minecraft, né? E aí já mostraram essa pirâmide aí. Eu já vi ela muitas vezes. Entendi. Mas eu nunca Muito sei legal. o nome dela. Entendi. Gente, eu esqueci o nomezinho dela, eu sabia o nome, mas eu esqueci. Eu vou ver depois e vou trazer para vocês essa informação, tá bom? Agora, eu vou falar o nosso último Você Sabia, com uma coisinha bem interessante. Você sabia? As principais manifestações artísticas que nós estudamos são as europeias, que também são vistas por muitas pessoas, né? Essas artes europeias, elas são vistas por muitas pessoas como se fosse um tipo de arte superior, que é mais importante, que é mais artístico, que é mais chique, que é mais muitas coisas assim. E aí, por que eu trouxe essas artes da América e da África antes dos europeus chegarem? Porque muita gente acha isso, porém, já existia a arte de muitas formas em todos os lugares do mundo, muito antes dos europeus chegarem nesses lugares. O que vocês pensam sobre isso? Vocês acham que a arte da Europa, que é aquela arte que a gente estava vendo antes, né?
de jeitinhos específicos. É mais importante ou mais especial ou superior à arte que já existia em todos os outros lugares do mundo? Cauã tá com a mãozinha levantada? Pode falar, Cauã? É porque essas construções tem os nomes de pessoas que já morreram para salvar a tribo. Então, eles colocaram o nome dessas esfinges, essas construções gigantes aí, homenagem a quem já foi. É verdade. Essas culturas, Pedro, que a gente estava vendo, essas sociedades, tinham muito realmente isso. Faziam muitas artes para homenagear pessoas da sociedade deles, da minha comunidade, que morreu, né? As pessoas tinham muito isso de homenagear os antepassados. Era uma coisa muito importante em todas essas culturas. Então, a gente só trouxe essa reflexãozinha aqui. Todo lugar vai ter a sua própria arte, suas próprias manifestações de arte, e todas elas são importantes. Não existe uma arte melhor ou uma arte pior. Uma arte mais evoluída, mais avançada, e uma arte mais selvagem. Não existe isso. Existe cada arte que foi feita por um tempo mostrando a vida daquelas pessoas. Como as pessoas pensavam. Não é superior nem inferior. Então, gente, eu vou dar uma aceleradinha na nossa viagem, tá bom? Vou falando, e quem quiser comentar, levanta a mãozinha aqui, eu vou chamar. Mas a gente vai fazer comentários mais breves agora, tá bom? Agora, pessoal, na época dos 1000 e... Oi, Pedro. Você tá travando pra caramba. A estela de todo mundo tão preta. Agora, agora você tá aparecendo do Cauã. Você, a outra professora, agora Pedro, apareceu todo mundo. Entendi o problema. Provavelmente é a internet, meu amor. Provavelmente é a internet, meu amorzinho. Você já desligou a sua câmera, é uma boa, realmente. Quando tá travando assim, pode ser que ajude. Vamos ver se vai continuar travando ou se vai melhorar um pouquinho, tá bom? Galera, agora a gente chegou na época dos 1800. E a gente tem vários movimentos nessa época, né? A gente vai ter o realismo, que eles vão tentar pintar umas pinturas que parecem quase fotos pra gente. Eles querem pintar o mais real possível, para a pessoa olhar para uma pintura e achar que está olhando para a pessoa de verdade, né? O romantismo, que são o quê? Várias pinturas, né? Mostrando a natureza, mostrando sentimentos, mostrando sensações. A gente vai ter o impressionismo, né? Que vai tentar trazer, vão ser assim, várias pinturas com pinceladas, né? Mas, né? Tentando passar um efeito da sensação, né? Aqui a gente tem o quadro do Van Gogh, que é A Noite Estrelada. Olha só, é um quadro exatamente como é a realidade? Não, mas está tentando o quê? Mostrar a sensação, mostrar o movimento, aqui, como se fosse o vento, como se fosse o brilho da lua irradiando, né? Aí a gente tem, enfim, aqui como se fosse também nesse jardim, né? Como se fosse o movimento das folhinhas, sabe? Da água. A gente tem alguns, enfim, retratos retratando a vida no campo, né? Vários, enfim, estilos diferentes. Estou passando que é legal para a gente ver a mudança, como que muda de um para o outro ao longo do tempo. Aqui, gente, chegando mais pertinho da gente, a nossa penúltima parada, na época dos 1900, que a gente já tem a fotografia. Então, a arte, ela não está mais preocupada em tentar representar igualzinho, igualzinho, igualzinho a realidade. Porque agora, a fotografia, que é um outro tipo de arte, já faz isso. Então, a arte, ela para de se preocupar em mostrar exatamente a realidade e ela começa a querer mostrar além da realidade, mostrar outras partes da realidade. Aí a gente tem o surrealismo, que é para mostrar como se fosse uma outra versão da realidade, mostrar outras coisas, né? Por exemplo, aqui, né? Essa aqui do tempo, é um quadro bem famoso do Picasso, né? Sabe essa coisa assim, o tempo tá, por exemplo, o tempo está se desfazendo, né, gente? Ou o tempo é uma coisa que, enfim, passa muito rápido, né? Digamos assim. Aí a gente tem vários relógios se derretendo, assim. A gente tem, por exemplo, aqui, elefantes que tem no lugar da cabeça uma tromba, porque o barulho do elefante parece um barulho de uma tuba, de um trombone, de um instrumento, assim.
Então, eles vão brincando com essas coisas da realidade, né? A gente tem aqui aquela frase, os olhos são a janela da alma. Aí a gente tem aqui uma pintura que é o quê? Um céu, né? Um céu aqui no olho da pessoa. A gente tem o cubismo, em que eles estão tentando o quê? Desenhar a realidade, por exemplo, aqui. Continua sendo uma mulher, mas com vários traços diferentes, né? Tentando mostrar aquele sentimento para a gente olhar para o quadro e sentir o que aquela pessoa está sentindo. No caso da mulher, a gente sentir ela, o medo, né? Os olhos dela, olha só como tudo foi representado, né? Com outras cores, de outra forma. A gente tem o futurismo, em que eles tentavam imaginar como que seria esse futuro, né? Então, a gente tem aqui rodas, a gente tem prédios, a gente tem várias coisas, assim, nesse estilo que eles tentavam mostrar como que era esse futuro. E a pop art, que já vem parecido com quadrinhos, com estilos de quadrinhos que a gente vê, né? São artes que ficaram bem famosas também, né? Muito coloridas, né? Tentando mostrar outros aspectos da sociedade. Agora eu vou chamar todo mundo antes da gente ir para o próximo. Começando agora, Pedrinho, que estava com a mão levantada, depois vai ser Pedrinho, Letícia, Aninha e Cauã. Pode perguntar a penúltima página? Aqui, A eu vi que você já botou a penúltima da fotinho. A Botei já. essa mesmo. Sabe esse homem aí? Eu tirei uma print e botei no meu perfil, olha. Gostou dessa pintura, Pedrinho? Sim. Legal. Um pouquinho assustadora, porque como eu fui na minha câmera, né? Tem 2 lugares assim, né, que mostra a gente e as coisas, as pinturas. Eu puxo assim, tava em outra tela. Do nada, do nada apareceu esse cara bem na minha frente. Entendi, Pedrinho. Que bom que você gostou. Eu vi aí quando você botou, meu amor. Muito bom. Vou passar para a Letícia agora para ela comentar, tá bom? Lembrando que agora a gente só tá um pouquinho mais rapidinho por causa do nosso tempo, para a gente conseguir ver a nossa última parada. Letícia, pode falar, meu amor. Pode ligar seu microfone. Vou passar para o próximo aqui. Porque tem um olho que tá com a nuvem, que tá com o céu. Meu Deus do céu, por quê? Porque ele está tentando representar, ele está tentando passar uma imagem. Ele não quer mostrar igualzinho na realidade. Ele quer fazer um negócio diferente. Sabe, por exemplo, quando a gente desenha uma menina, aí a gente bota, por exemplo, a menina com cabelo roxo, e aí, não sei, ou é um passarinho, mas tem um corpo tem uma cabeça de gente, a gente mistura assim. Quer dizer que a realidade é daquele jeito? Não. Mas na arte a gente pode inventar, tentar passar outra ideia. E o professor, e como assim? Tem um elefante que é a cabeça dele. O barulho do elefante não parece um instrumento, às vezes? Então, foi isso que o autor estava tentando passar. E ficou legal, bem né? engraçado. Ele tem um elefante, né? Imagina um elefante na sua casa com essa cara. Não ia conseguir ver nada, ia bater em tudo. E ainda com 2 filhos. Aí ele ia falar, cadê meu pai? Cadê meu pai? Cadê meu pai? Cadê meu pai? Cadê minha mãe? Só na arte mesmo, né, Letícia? Pois é. Muito bom, meu amor. Eu não sei lá o primeiro, que eu não sei o que é. São relógios derretendo. Mas tem um bicho lá no chão. É um porco? Não, isso aqui é... Eu não sei bem o que é, Letícia. Mas é uma coisa parecida com aquela frase. O tempo escorre pelas mãos, escorre pelos dedos. Porque o tempo passa muito rápido. Aí tem um relógio derretendo. Olha só que coisa, como é que eles brincam com as palavras e com as figuras, né? E a professora, tem um prédio e tem uma orelha de elefante. São rodas, na verdade. Rodas representando carros, futuro. Não tô entendendo nada. Essa imagem aí não dá para entender nada. Essa aqui são imagens um pouquinho diferentes, né, Letícia? Mas, meu amor, agora eu vou passar para a Aninha comentar um pouquinho sobre o que ela quiser, tá bom? Tem um túnel embaixo da terra. Pois é, são túneis mesmo de carros. Fala, Aninha, depois vou chamar a Cauã e a gente vai passar. Então, aquela lá do olho de céu, eu nunca vi. Aquela lá do elefante também nunca via, mas essa daí cheia de outras coisas. Então, já vi.
Eu já vi. Que legal! Muito bom, meu amor. Eu Ela tenho realmente... que fazer mais dela, mas não dá. Depois, tenta fazer de novo com um tempinho. Ela realmente é muito comum em vários livros. Cauã, pode falar, meu amor. Liga seu microfone e fala com a gente. Eu vou tentar fazer. Cauã, desculpa, eu fui abaixar sua mãozinha e eu te mutei. A tia tá mutando todo mundo, gente. Hoje não é por querer, eu só tô abaixando as mãozinhas de vocês, mas é sem querer, gente. Cauã, liga seu microfone de novo. É porque eu vou tentar fazer um desenho que não é real. Boa ideia, Cauã. Aí eu vou tirar uma foto e vou mandar para vocês. Manda, eu quero ver. Amei a ideia, Cauã. Vai ser um olho de dragão. Cauã, então, já está inspirado pela arte que a gente viu aqui. Muito bom, Cauã. Vou chamar agora o Tomás e a gente vai passar. Tá bom, pessoal? Tomás, pode falar? Aquela moça ali, tipo, ela parece até um pouco do filme. Essa daqui que tá chorando, né? Então, ela parece ter um pouco do filme que é Superman de desenho, aquela moça. Eu já assisti. Parece até. E, Tomás, que sentimento você acha que essa mulher está sentindo? Você olha para essa foto, que sentimento? Uma coisa assim que aconteceu e ela não gostou e ela se sentiu triste. Você tá triste. Realmente, passa pra gente esse olhar, né? Meio desesperada, com medo, triste, assim. Olha só quantas coisas a gente consegue sentir. Pedrinho, último comentário bem rapidinho pra gente passar. Vamos lá. Aquela mulher também parece lá do desenho, né? Do cachorro lá, do Salsicha. É um pouquinho diferente, mas ela parece. Entendi. Olha só quantas inspirações. Nos lembram muita coisa. Agora, pessoal, a gente chegou na última parada da nossa viagem, que é o quê? Atualmente. Além de muitos tipos de artes que existem, que vocês já conhecem, atualmente a gente tem algumas coisas que são muito próprias do nosso tempo. Que é o quê? A arte urbana, a arte que a gente vê nas ruas quando a gente está andando, né? Que a gente tem aqui, por exemplo, um prédio imenso em que fizeram uma pintura. A gente tem aqui no Rio essa escada chamada Escadaria Selarón, que é feita com vários pedacinhos de azulejos, de pisos, e aí eles fazem um mosaico lindo. Não lembra até aqueles vitrais que a gente viu que existiram há 700 anos atrás? Olha só, mosaicos com vários azulejinhos diferentes, e fica muito lindo, né? Aqui no Rio de Janeiro. A gente tem aqui o grafite também, que é uma arte que está presente em todos os estados do Brasil hoje em dia, né? Que é uma arte muito usada pela juventude. A gente tem as artes digitais, que assim, são artes que fazem no computador, né? Misturando fotos, imagens, como nesse exemplo, fazendo colagens. A mesma colagem que a gente fazia desde criança, de pegar revista, recortar um monte de coisa diferente, colar tudo numa... Inclusive, gente, estou para fazer isso porque eu adorava fazer colagem, há muito tempo eu não faço, né? Juntava tudo para formar um novo desenho. As pessoas fazem isso no computador também. Recortam várias imagens, juntam tudo, como aqui botaram as asas da borboleta aqui no rosto da mulher. E aqui, como a gente tem em muitos museus, a arte digital com a tecnologia faz novas artes. Por exemplo, você entra num museu e tem luzes e tem várias coisas, é meio que como se você estivesse dentro da arte, né? Você está pisando na arte, está olhando para o céu, está olhando para o lado. Tem vários museus assim tecnológicos hoje em dia que fazem a gente ter outra experiência de arte, como nesse exemplo aqui, que é o Museu da China. Mas aqui no Brasil, a gente também tem museus que fazem exposições desse jeitinho. Galera, vou deixar agora Ana Mirella, Cauã e Letícia, e aí a gente vai passar para a nossa atividadezinha, que vai ser a última coisa que a gente vai fazer. Ana Mirella, pode falar, meu amor? Então, eu já vi aquela lá daquele cheio de letras, aquele lá cheia de... Aquela ali, ó, toda colorida, e aquela lá do... Peraí. Aquela lá perto do Rio de Janeiro. Legal. Bem bonitas, né? E aquela lá que tem olho de asa de borboleta.
Nossa, a Aninha tá bem. Já viu muitas artes atuais, Ana. Muito bom. Isso aí. Show. Vou chamar agora então, Cauã. Pode falar, Cauã? Aqui perto de casa tinha uma parede. Aqui no nosso Não vai pra parte. Letícia, deixa eu mutar aqui que o Cauã tá falando. Pode falar, Cauã. Aqui no nosso muro tinha pichações. Aí com o tempo, o Joãozinho, que é um famoso aqui, aí ele foi lá e falou assim, vamos pintar aqui. Aí eles foram lá e pintaram aqui, pintaram lá nosso muro, lá, baile de favela lá, tudo tal, da música dele. Aham, sei. Aí os pichadores foram lá e falaram, eu respeito isso, eu não vou mais pichar aqui. Aí eles foram lá e não picharam mais. Que Agora legal. Cauã, tira uma foto depois do muro, mostra pra gente, porque é um exemplo de arte com grafite, né? A gente vai mostrar do antes e o depois. Tá bom, meu amor. Tira a fotinho e manda pra gente no grupo que eu vou querer ver essa arte. Muito legal. Obrigada por compartilhar com a gente. Letícia, pode falar? Fala aí, minha gatinha. Por que tem uma cabeça? Tem uma cabeça. Não tem uma boca, não tem nem olho. Como vai chegar? Porque é uma arte. Essa mulher não precisa enxergar. Tá misturando. A gente pode olhar para essa foto e pensar muitas coisas. Por exemplo, ela tá com a cidade na cabeça. E né? Ela tá como pensando desenharam? Como desenharam isso, professora? Mas não desenharam, fizeram no computador. É a arte digital, a arte que se faz no computador. Mas tem como desenhar isso também. Alguém poderia tranquilamente, alguém que tem essa habilidade do desenho, fazer um desenho desses. Não tem como não. Tem sim, Letícia, tem. As pessoas desenham cada coisa. Que Quer eu vejo na vida real. Aí eu Professora. Vai pro segundo, Pedro, espera um segundinho. Letícia, quer comentar mais alguma coisa? Eu posso passar para o Pedrinho? Tá. Pedrinho, vamos lembrar de esperar as pessoas terminarem de falar para a gente começar a falar, tudo bem? Ouvir a fala dos nossos amigos. Pode falar, Pedrinho. Eu já vi aquela das picharias, bem ali. Das pichações. Eu já vi da escada. E eu também. O pai já podia participar, porque ele consegue fazer cartas 3D, 3D. Ele já fez um caminhão realista, direitinho. Não é Que coisa. legal! Pois é, muitas pessoas conseguem fazer um desenho que parece que tá. Parece que é real, né? Eu vou fazer um caminhão numa folha só para mostrar para você. Segunda-feira. Faz sim, meu amor. E mostra pra gente que eu vou adorar ver. Galera, agora... Fazer em 3D. Muito bom, Pedrinho. Agora eu vou... Muito bom, meu amor. Cauã, já te chamo para falar. Vou só explicar novamente a nossa atividade que a gente vai fazer, que vai ser bem rapidinho, tá bom? A Ada está dizendo, e aí, pessoal, vocês gostaram da nossa viagem do tempo? Qual período ou movimento artístico você achou mais interessante? E a Ali está nos perguntando, como você acha que as pessoas expressavam a vida e a realidade delas através da arte? Ainda podemos fazer isso hoje em dia através da arte? Vou ouvir o Cauã e mais uma pessoa só levanta a mãozinha para responder um pouquinho para a gente. Cauã, aí, o que você acha? Você acha que as pessoas conseguiam expressar a vida delas através da arte? E a gente consegue fazer isso ainda hoje? Sim. Eu acho que também as artes delas são muito boas, porque nem eu sou tão bom assim de desenho. Antigamente eles eram Van Gogh, meu Deus, nem eu consigo desenhar um pato no lago. Como é que você acha que eu vou desenhar um sol, um humano, sei lá? Eu não sei Cauã, nem mas isso é treino, Cauã. Gente, essa coisa de dom é uma furada. Claro que a pessoa pode ter mais ou menos facilidade, mas ninguém tem dom que vira um gênio por causa disso. As pessoas ficam muito boas porque elas treinam muito. Treinam muito, muito, muito. E aí elas ficam boas. Tudo que a gente faz muito, a gente fica bom. Tudo.
Esse é o segredo da gente virar um gênio em alguma coisa. É a gente treinar muito. Mais uma E coisa. aí, galera, fala, Cauã. Você esqueceu de um tempo. Um tempo? Qual que eu esqueci? Você esqueceu o tempo do futuro que eu tinha pedido. Ai, é verdade. Cauã, a gente vai fazer então outro dia, um dia para a gente pensar numa arte do futuro, hein? Aqui com os nossos artistas do futuro. Hoje a viagem foi sobre o passado, que foi na história, mas a gente vai pensar sobre o futuro, então, outro dia, meu amor. Então, pessoal, a nossa aulinha vai ficando por aqui. Se ficaram com alguma dúvida, é só mandar para a gente, que a gente vai ter o maior prazer de responder. Podem mandar um vídeo, uma foto, um desenho que fizeram junto com a nossa aula. E é só marcar @alicerceedu no Facebook, no Twitter ou no Instagram. Então, a nossa aulinha fica por aqui. Vamos nos despedir, pessoal, e até segunda-feira. Tchau, gente! Tchauzinho, pessoal. Até segunda! Tchau. Tchau! Tchau.